Olá, pessoal. Meu nome é Camila, eu sou aluna de doutorado da Universidade Federal de Ouro Preto e hoje estou aqui para falar um pouco sobre os aspectos da ética tradicional e da ética moderna. Então, para introduzir esse assunto, eu vou falar um pouco sobre os conceitos de ética segundo Sócrates, Platão e Aristóteles, que foram três filósofos e pensadores muito importantes desta área de conhecimento. Sócrates acreditava que o conhecimento era a base para a virtude e que o homem deve ser preparado para conhecer a si mesmo, pois o conhecimento é a base para o agir ético. A filosofia de Sócrates prima pela submissão, ou seja, pelo primado da ética do coletivo sobre o individual. Ele acreditava também que obedecer às leis era primordial para se viver em sociedade, pois a lei era o limite entre a civilização e a barbárie. E, por fim, a ética socrática reside no conhecimento e vislumbrar na felicidade o fim da ação. Platão acreditava que a ética tem por finalidade levar o homem a se voltar para o bem. Ou seja, o ser humano deveria buscar aquilo que engrandece sua alma e abrir mão das coisas materiais ou dos prazeres. Dessa forma, ele pensava que o indivíduo ético é capaz de governar a si mesmo, exercendo sua habilidade de autocontrole. Só podemos agir de maneira ética quando nós damos ouvido ao lado racional. Era o que ele também pensava, que o lado racional nos ajudaria a tomar decisões justas. Ele pensava também que o modo correto de agir e sua relação com o alcance da felicidade era muito importante a fim de conduzir o indivíduo para a prática do bem. Os prazeres, as riquezas devem ser desprezados, tendo em vista a prática das virtudes. Dessa forma, ele acreditava que se buscaria uma proporção justa entre a prática do bem e do prazer, o homem engrandeceria então sua alma. Aristóteles foi o primeiro filósofo a tratar a ética como uma área do conhecimento. Portanto, ele foi considerado o fundador da ética como uma disciplina da filosofia. Ele acreditava que a ética está diretamente relacionada com a ideia de virtude e da felicidade, que a ética opera no campo do possível, porque não é uma determinação da natureza, mas depende de escolhas e ações humanas. Ele acreditava na prudência como a prática mais adequada à finalidade ética, porque a prudência se encontra na capacidade humana de escolher, baseado na razão, a prática mais adequada à finalidade ética. Desse modo, a virtude pode ser treinada e exercitada, conduzindo o indivíduo mais efetivamente para o bem comum e a felicidade. Essa era a ética segundo Aristóteles. Então, agora que a gente já compreendeu alguns conceitos de ética de acordo com esses três filósofos, eu vou falar um pouco sobre os aspectos da ética tradicional. Todo o domínio das relações com o mundo extra-humano, com exceção da medicina, era considerado eticamente neutro, ou seja, a atuação sobre objetos não humanos não era considerado eticamente significativo. Consequentemente, toda a ética tradicional é antropocêntrica, ou seja, ela diz respeito a relações do homem com o homem e do homem consigo mesmo. A entidade homem e sua condição fundamental era considerada como constante quanto à sua essência. Além disso, os efeitos positivos ou negativos que poderiam resultar do agir humano eram pensados no seu alcance imediato e não requeriam um planejamento de longo prazo. As consequências a longo prazo, elas ficavam a cargo do acaso, do destino ou da providência. Ou seja, a ética tradicional, ela se trata de uma ética do aqui e do agora, confinada ao ciclo imediato da ação. Então, a ética tradicional ela evoluiu para a ética do cristianismo, sempre mudando o que era concebido como bem ou mal, certo ou errado. Era uma ética mais emocional e menos racional ou política. Então, com certeza, as coisas mudaram, né, pelo seu curso natural. A ética moderna introduziu ações que a ética antiga não conseguia mais enquadrar.
Claro que a ética tradicional ainda continua, né, sendo válida para a interação humana no âmbito imediato, mas se tornou necessário uma nova dimensão que tem sido pouco valorizada pela tradição, que é a responsabilidade. Então, a ética moderna ela pode ser vista como o desenvolvimento lógico e natural da ética tradicional. O cristianismo vem contribuindo para a evolução da ética moderna, mas é importante citar que ela não se baseia apenas em meras interpretações religiosas. Ainda se estuda o bom e o mal, o certo e o errado, porém de uma forma mais racional. As teorias mais modernas focam no que se deve fazer em uma situação específica, não necessariamente em ter uma vida boa. A questão da vida boa ela é secundária na ética moderna. Não é tão importante para a questão de como se deve agir em uma situação particular. Teorias morais modernas são muito subjetivas quanto ao caráter. Então, enquanto a ética tradicional acreditava que uma pessoa virtuosa, portadora de virtudes éticas, era incapaz de agir de maneira não virtuosa, a ética moderna já faz a diferenciação entre avaliar o caráter de alguém e seus feitos e ações. Então, a ética na pesquisa, ela surge como um tópico dentro da ética moderna. É muito importante a discussão sobre esse assunto nos tempos atuais, em que a pesquisa é tão importante no desenvolvimento. Então, os efeitos de novas descobertas muitas vezes podem interferir negativamente na vida dos seres vivos no geral e no meio ambiente. Um exemplo disso podemos citar a bomba atômica, o estudo do clone, o uso abusivo de agrotóxicos, dentre outras práticas prejudiciais às pessoas, aos animais e ao meio ambiente. Os comitês de ética, eles têm como objetivo garantir o respeito e prevenir impactos negativos nas pesquisas que envolvam seres vivos e no meio ambiente. A ciência e a ética elas devem caminhar juntas em busca do progresso em benefício da humanidade e do planeta. Então, por isso é muito importante ter um comitê de ética que regulamente as pesquisas. Para a realização de qualquer pesquisa, é imprescindível que os participantes sejam informados sobre as finalidades das pesquisas, bem como os procedimentos de captura de informações e divulgação das mesmas. Dessa forma, os sujeitos da pesquisa eles podem aderir aos projetos de investigação cientes da natureza daquele estudo, dos riscos e das obrigações que podem estar envolvidas. Ao relatar os resultados da pesquisa, o pesquisador deve preservar a integridade e imagem dos participantes. Uma forma de fazer isso é utilizando pseudônimos ou ocultar o nome dos participantes. Outros pontos importantes que devem ser considerados são a intervenção no ambiente a ser investigado deve ser a menor possível para não causar perturbações. O pesquisador deve ter muito cuidado na divulgação dos resultados da pesquisa. A relação do pesquisador com o sujeito da pesquisa também deve ser observada. Não deve-se fazer manipulações no dados e resultados de uma pesquisa. E deve ter muito cuidado com a apropriação indevida de referências bibliográficas. Por hoje é só. Gostaria de agradecer a atenção de todos e nos encontramos nos próximos vídeos. Até lá!